boas-vindas à nossa análise de hoje. Vamos investigar um dos textos mais curtos, mas, olha, um dos mais intensos da antiguidade. É um documento simplesmente fascinante, que a gente pode ler praticamente como um verdadeiro true crime da geopolítica antiga. E detalhe, sem adotar nenhuma postura teológica aqui. A nossa ideia é examinar os eventos desse texto puramente com aquela curiosidade histórica. É uma narrativa de proporções épicas, tem laços de sangue, tem uma arrogância extrema, um ataque surpresa brutal e, claro, consequências devastadoras. Vamos lá desvendar a visão de Obadias, que é esse relato impressionante sobre a queda de uma nação inteira e uma promessa de justiça implacável. Ok, vamos mergulhar nisso. O texto já começa sem rodeios e lança, literalmente, uma das advertências mais poéticas e, para falar a verdade, aterrorizantes sobre a arrogância humana e nacional de que se tem registro. Pensa na imagem, uma nação voando tão alto como uma águia, construindo seu ninho lá entre as estrelas. Isso pinta perfeitamente o quadro de uma sociedade totalmente embriagada pela própria sensação de invencibilidade. Mas a promessa que vem logo em seguida é imediata e absoluta, uma queda total. O orgulho, como a gente vai ver aqui, não é só um pequeno defeito de caráter. É, de fato, o gatilho exato para uma ruína cataclísmica. Seção 1. A visão contra Edom. O decreto contra uma fortaleza nas montanhas. O decreto repentino de guerra foi emitido, e o alvo da vez é o país de Edom. A peça-chave de todo esse quebra-cabeça histórico é a seguinte. Os edomitas não eram apenas uma nação vizinha qualquer. Eles eram, literalmente, família. Para entender o peso absurdo dessa declaração de guerra, a gente precisa lembrar que eles eram descendentes de Esaú. E quem era Esaú? O irmão gêmeo de Jacó. E os descendentes de Jacó se tornaram justamente a nação de Israel. Essa ligação ancestral criava uma expectativa óbvia de irmandade diplomática e de proteção mútua, sabe? Então o que o texto está nos mostrando não é só mais um conflito militar padrão lá da antiguidade. É a história de uma traição suprema. É aquela facada nas costas vinda da própria família, bem no momento de maior vulnerabilidade. Seção 2. O fim do orgulho, falsa segurança e ruína total. Aqui, o texto expõe a falha fatal de Edom. Foi uma falsa segurança, totalmente baseada em múltiplas ilusões. O problema deles não era a falta de recursos ou falta de exército, mas sim um orgulho imenso alimentado por uma posição geográfica que eles achavam que era impenetrável. Edom ficava numa região montanhosa e cheia de rochas, famosa por aquelas cidades escavadas direto na pedra. Eles olhavam lá de cima do alto dessas fortalezas naturais e pensavam, ninguém é capaz de nos derrubar daqui. Esse isolamento gerou uma confiança completamente cega. E tem mais, as fontes mostram que eles confiavam demais em acordos e tratados de paz com as nações vizinhas. Só que, aí é que está a grande reviravolta trágica. Foram exatamente esses amigos mais chegados, os próprios aliados de paz, que os traíram. Fizeram complôs e expulsaram os edomitas da própria terra. Quer dizer, toda aquela sabedoria e os guerreiros não serviram de nada contra quem eles chamavam de amigos. E isso ilustra brilhantemente a magnitude da queda que foi decretada para eles. A comparação usa situações bem cotidianas daquela época para mostrar como a destruição de Edom seria totalmente fora da curva. Pensa bem, quando ladrões invadem uma casa à noite, eles têm pressa, né? E levam só o que tem mais valor e fogem. E quando os trabalhadores colhem uvas num vinhedo, sempre fica uma ou outra uva ali na videira. Sempre sobra alguma coisa para trás. Mas no caso de Edom, a realidade desenhada é simplesmente brutal. Não vai sobrar absolutamente nada. Todos os bens seriam roubados, todos os tesouros levados embora. É o apagamento absoluto e metodológico de uma nação inteira. Seção 3. A traição entre irmãos, crimes durante a queda de Jerusalém. Chegamos na parte mais sombria da nossa narrativa, a verdadeira cena do crime. O que será que provocou uma sentença de destruição tão severa assim contra aquela fortaleza nas montanhas? O texto detalha uma sequência calculada de crueldade de Edom contra a cidade sagrada do seu próprio povo irmão. E olha, é de gelar o sangue. Passo 1. Enquanto os inimigos estrangeiros arrombavam os portões de Jerusalém e dividiam as riquezas, os edomitas ficaram só assistindo. E pior, se alegraram com a desgraça e o sofrimento alheio. Passo 2. Eles viram a oportunidade ali facinha e entraram na cidade devastada para roubar também, espelhando direitinho a ação dos invasores. Passo 3. Aí a violência escala de vez. Eles não só saquearam como foram se posicionar estrategicamente nas encruzilhadas fora da cidade. Para quê? Para emboscar e assassinar os refugiados desesperados que tentavam escapar. E o passo 4, que é o ápice da traição. Quem eles não matavam, eles entregavam de bandeja como prisioneiros de volta para os inimigos. Foi um oportunismo extremamente frio e letal. Seção 4.
o dia do julgamento. Justiça cósmica para todas as nações. Mas a narrativa não acaba com a maldade saindo impune. O foco agora se expande dos crimes específicos de Edom para um panorama muito maior. É uma espécie de grande prestação de contas que começa a se formar no horizonte geopolítico. A base da justiça nessa narrativa antiga é o princípio mais puro e absoluto da retribuição. Sabe aquela balança kármica? Pois é. O texto exige um equilíbrio perfeito. A nação de Edom agiu com uma violência desproporcional e traiu o próprio irmão no momento de vulnerabilidade. Bom, agora o mesmo destino vai cair sobre as cabeças deles de maneira impiedosa. A desgraça vai acompanhar suas ações e o castigo vai ser desenhado com os mesmos contornos dos crimes que eles cometeram. Então, o ponto crucial é entender como essa reversão de poder é ilustrada e como isso ganha vida no texto, através de uma metáfora espetacular tirada direto da fonte original. Presta atenção. De um lado, os povos de Judá e Israel viram uma força duramente ativa, descritos como labaredas intensas de fogo. Do outro lado, os descendentes de Esaú, aqueles edomitas orgulhosos das montanhas impenetráveis, são reduzidos a nada mais do que palha seca. E o que acontece quando um fogo incontrolável encontra um monte de palha seca? É consumido em segundos. A mensagem é muito clara. Ninguém escapa. A nação que outrora se achava imbatível vai ser simplesmente varrida do mapa. Seção 5. A restauração de Israel. Recuperando a terra prometida. O ato final desse documento deixa a destruição de lado e passa a focar na sobrevivência e no renascimento. As fronteiras e toda a dinâmica de poder no Antigo Oriente Médio estavam prestes a ser redesenhadas de forma radical. Agora, o que é realmente interessante de se ver aqui é a precisão militar e geográfica do texto. Não é só uma promessa vaga do tipo dias melhores virão. Não. É um mapa estratégico super detalhado de reconquista. Os israelitas, que estão lá no sul de Judá, vão subir para conquistar exatamente o país de Edom. Quem mora nas planícies vai tomar as terras dos filisteus. A gente vê tribos específicas, tipo Benjamim, tomando a região de Gileade, e pedaços enormes de território como Efraim e Samaria sendo reabsorvidos. Até mesmo o pessoal que foi levado para longe como prisioneiro vai retornar e conquistar imensas faixas de terra. É a devolução completa do espaço geográfico para aqueles que tinham sido despossuídos. Vamos ver como tudo isso se encaminha para o grande clímax. A conclusão dessa visão estabelece uma inversão total e absoluta de papéis. Aquele povo que antes estava sendo caçado nas encruzilhadas por parentes cruéis, agora é chamado de vitorioso. Eles sobem ao Monte Sião não mais como vítimas fugindo, mas como governantes. E quem eles vão governar? Justamente a terra de Edom. O texto termina com a consolidação de uma autoridade final, restabelecendo totalmente a ordem depois daquela tempestade de caos geopolítico e de traição entre irmãos. E chegando ao fim da nossa imersão de hoje, fica uma pergunta que é inevitável. A visão de Obadias é uma crônica de milhares de anos atrás, com certeza, mas a mecânica humana por trás dela ainda ressoa em todos os séculos. Quando as defesas naturais, os acordos políticos e aquelas fortalezas de pedra criam uma ilusão de invulnerabilidade, o que acontece com a ética de uma sociedade? Quebrar esses laços fundamentais de irmandade deixa cicatrizes tão profundas que, como a gente viu, reinos inteiros podem precisar queimar como palha para que a balança da justiça seja restaurada. Fica aí um excelente ponto para a gente refletir sobre a história, sobre os grandes impérios e, claro, sobre o peso invisível das nossas escolhas enquanto civilização.